mandou fazer 3 dias para que as pessoas ficassem a poder ter luto por Hitler. Quando Hitler tinha sido um homem que tinha feito um monstro, tinha morto milhões de pessoas por causa da sua má sensibilidade nazi que ele era. Bem, portanto, eu conheci Jorge Amado um pouco depois da guerra. E depois tivemos muitos contactos em vários países, mas principalmente em França. E depois do 25 de Abril, naturalmente, a situação portuguesa modificou-se toda, como toda a gente sabe, e o Jorge Amado veio então muitas vezes a Portugal e eu tive o gosto de o receber sempre, de falar muito com ele, com o Leão de Castro, que era o editor dele, e também com o Fernando Piteiro Santos, que era outro amigo bastante próximo de Jorge Amado. Fizemos grandes jantaradas e grandes almoços e visitei-o depois, pelo menos uma vez, lembro-me, em vossa casa, onde eu fui com a minha mulher e passámos lá um dia inteiro. Ainda era o seu pai vivo e a sua mãe também viva, e foi muito interessante esse entendimento. Jorge Amado foi, além de um homem, de um grande escritor, um extraordinário escritor. Teve o prémio Stalin e devia ter o prémio Nobel. Mas ele era muito modesto. Eu lembro-me um dia, ele veio a Portugal e não sei porquê, foi a Coimbra, estava em Coimbra, e eu fui nessa altura, acho que era presidente da altura, e fui presidir uma sessão que havia, já qualquer sessão, e tive que falar e e começaram a falar e tal, e eu homenageei evidentemente o Jorge Amado e saí-me a dizer: o Jorge Amado, que é um grande escritor e assim assado, tem que ser o nosso primeiro prémio Nobel da língua portuguesa e tal e tal. E eu disse aquilo, e o Jorge Amado levanta-se, faz assim, levanta-se com o dedo e diz assim: ó Mário, então você está a dizer uma coisa dessas quando nós temos aqui alguém nesta terra que deve ser o prémio Nobel, que é o Miguel Torga. O Miguel Torga ficou radiante e ele disse aquilo com uma simplicidade absoluta e uma sinceridade absoluta, quando realmente ele é que devia ser o prémio Nobel. Infelizmente não foi, mas não porque nós não o quiséssemos e não o disséssemos muitas vezes. Realmente foi um homem muito simples, um homem muito modesto, um homem amigo do seu amigo, um homem puro, no mais sentido da palavra. E eu sempre gostei muito dele por isso, e não só por isso, como escritor, e também gostei muito da esposa dele, que era uma companheira admirável, e os filhos, era toda aquela família. E eu conheci-os e tive a honra de os conhecer a todos. O Jorge Amado teve uma grande influência na cultura portuguesa e entre os escritores. Antes do fim da guerra, em 1945, foi quando começou o movimento neorrealista em Portugal. E aqueles nomes que estão ali, e as fotografias que ali estão na entrada, Mário Felício, o Joaquim Namorado, o Manuel da Fonseca, o Carlos de Oliveira, o Arquimedes Silva Santos, que aliás é aqui de Vila Franca, toda essa gente dessa época, que eram os meus contemporâneos e amigos, quase todos já morreram, mas todos eles eram, naturalmente, ou simpatizantes ou mesmo militantes comunistas nessa altura. E foi nessa altura que surgiu esse grande movimento neorrealista, que teve uma expressão muito grande
através do Vértice. Eu tive muito pouco tempo, quando disseram que eu tinha que vir aqui, que eu faço com muito gosto, tenho que dizer, fui ver, porque eu tenho, bem, os livros de Jorge Amado, eu tenho-os praticamente todos. Não direi que tenho todos, mas fui lá à minha biblioteca. Quando tem uma biblioteca grande é muito difícil depois encontrar os livros que se têm, porque às vezes os livros estão tantas, basta que uma pessoa mude um livro de um lado para o outro para nunca mais sabermos onde é que está. Eu, por exemplo, entre os 30 livros talvez que eu tenho, que notei aqui, aliás, num papel do Jorge Amado, faltam os Subterrâneos da Liberdade, que são 3 volumes de O Senhor de os Pulos. Não sei francamente onde os tenho, mas vou com certeza descobri-los. E estive a fazer o inventário disso. E então, o Jorge Amado já era um escritor feito, um escritor quando, em 45, depois do final da guerra, se criou em Portugal um movimento neorrealista com essas figuras que eu já disse. Essas figuras foram todas amigos e, de alguma maneira, discípulos do próprio Jorge Amado. E ele teve uma influência no movimento neorrealista muitíssimo grande. Já falei do livro dos Capitães da Areia, mas há muitos outros que ele fez e foram importantíssimos. Eu, antes de conhecer Jorge Amado, devo dizer que já era bastante militante antifascista quando se deu isso. Uma das maneiras que eu tinha de catequizar as minhas colegas, porque na Faculdade de Letras nessa altura havia mais rapariga, era a única faculdade, agora é em todas, mas na altura era a única faculdade em que havia mais mulheres do que homens, e essas meninas eram quase todas, umas da JUC, outras não eram da JUC, mas não se interessavam por política, muitas interessadas por política. E então a minha técnica era oferecer livros do Jorge Amado às meninas, o Beabá, isso tudo, para elas lerem, discutirmos e converterem-se à boa doutrina na altura, que era a doutrina. Bem, e assim fomos por aí fora. Depois disso, fez-se o movimento neorrealista, que foi um movimento importante. Não há dúvida que depois do Orfeu, nos trouxe o Fernando Pessoa, etc., e depois do movimento da presença, o terceiro grande movimento literário que houve em Portugal foi o neorrealismo. E os grandes escritores foram todos neorrealistas dessa altura. E já os citei, não vou repetir tanto os nomes deles, mas foram todos grandes escritores. O Carlos Oliveira era um extraordinário romancista, escritor e poeta, muitos poetas, muitos romancistas e muita gente que escreveu. E foram eles que animaram e que fizeram o Vértice. O Vértice foi o jornal, perdão, não é o jornal, a revista em que se fez o neorrealismo e se afirmou o neorrealismo. E o neorrealismo teve uma importância extraordinária. Claro que a geração anterior foi sempre um pouco crítica do neorrealismo, que é a geração da presença, do José Régio, por exemplo, e o João Gaspar Simões, e as pessoas desse tipo, que eram contra o neorrealista. Mas, realmente, o neorrealista, num certo momento, dominou o panorama literário português. Eu tenho o conjunto dos volumes do Vértice e fui lá ontem estive a ver assim à noite, a ver o que é que eu encontrava, e está lá tudo, toda a gente desse tempo, e que infelizmente quase todos morreram. O Arquimedes Silva Santos é vivo, é dos poucos que está vivo, pouquíssimo. Todos os outros aí estão, conheci-os todos, fui amigo deles, participei das tertúlias em que eles estavam, não como escritor, mas como político,
e eles gostavam muito de saber o que é que eu ia dizendo, porque estavam sempre sedentos de ver quando é que acabamos com a ditadura. É quase como agora, quando é que acabamos com o governo atual. Estamos todos nessa. E realmente às vezes é mais difícil do que parece, mas é preciso lutar pelas boas causas. Jorge Amado deu-nos um grande estímulo nesse sentido aqui em Portugal. Foi ele que chamou a geração anterior à do neorrealismo, que tinha o Ferreira de Castro, por exemplo, e o Assis, e eram também eles um pouco, ficaram também eles um pouco tocados com o neorrealismo, mas os outros não. E evidentemente que hoje nessa altura grandes romancistas e grandes poetas que não foram neorrealistas, mas nessa altura eles dominaram. A partir dos anos depois da guerra, e depois, sobretudo depois de se começar a perceber o que era a União Soviética e os gulags e tudo isso, que nós não acreditávamos inicialmente que tivessem conseguido, isso tudo refluiu e realmente eu penso que o vértice ainda hoje se publica, como aliás a Seara Nova também se publica, que é mais atrasada ainda, mas já não tem nem o valor nem o mérito que tiveram. Por isso, para nós, Jorge Amado foi um símbolo de uma pessoa que muito marcou o neorrealismo português e os seus autores, e o neorrealismo teve uma grande importância em Portugal, que infelizmente hoje já não tem. É tudo quanto eu queria dizer, em homenagem do pai, do Livro Colombo e à palavra.